O pulo da fé que mudou tudo. Bruna tinha apenas 23 anos quando a dor no pulso direito começou. No início, era só um incômodo depois de digitar muito no computador, mas em poucas semanas, a dor se tornou tão intensa que ela mal conseguia segurar um copo. Os médicos diagnosticaram tendinite severa, mas os remédios e as sessões de fisioterapia não adiantavam. A dor era como uma faca que cortava a cada movimento, e o pior era a incerteza: e se ela nunca mais pudesse trabalhar? Bruna era recepcionista em uma clínica, e sem as mãos, como sustentaria a si mesma e a sua mãe, que dependia dela após o falecimento do pai? As noites eram as piores. Deitada na cama, ela olhava para o teto, as lágrimas escorrendo em silêncio. "Por que isso está acontecendo comigo, Deus?", sussurrava. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, tentava consolá-la: "Minha filha, Deus não esquece de ninguém. Vamos pedir a Ele com fé." Mas Bruna, embora criada no catolicismo, há muito havia se afastado da igreja. A dor e o desespero a faziam duvidar: se Deus existia, por que permitia aquilo? Foi então que sua vizinha, irmã Clara, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à sua porta com um prato de canjica. "Oi, minha filha. Ouvi dizer que você está passando por um sofrimento. Na congregação, a gente ora pelos que precisam. Se quiser, venha conosco domingo. Não custa nada tentar", disse com um sorriso sereno. Bruna agradeceu, mas não deu muita importância. Até que, na sexta-feira seguinte, a dor acordou às 3 da manhã, tão forte que ela gritou. Sua mãe, assustada, segurou sua mão e disse: "Vamos, filha. Não temos mais nada a perder." No domingo de manhã, Bruna entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxos, com bancos de madeira enfileirados. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. Bruna sentou-se no fundo, envergonhada, com o pulso enfaixado. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com uma tranquilidade que a impressionou. "Irmãos, hoje é um dia de graça. Vamos orar uns pelos outros, pois o Senhor ouve os que clamam a Ele com sinceridade", disse. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma enxaqueca que a atormentava há anos. Outro irmão compartilhou como Deus o livrara de um acidente de trabalho. Bruna ouvia tudo aquilo com ceticismo, mas algo em seu coração começava a amolecer. Então, o ancião olhou em sua direção e disse: "Tem alguém aqui que precisa de um milagre hoje. Não tenha vergonha. Deus está aqui." Sua mãe cutucou-a suavemente. "Vai, filha. Pede." Bruna hesitou, mas então se levantou, trêmula. Eu tenho uma dor no pulso que não passa. Os médicos não conseguem me curar. Peço que orem por mim", disse, a voz quebrando. O ancião pediu que ela se aproximasse. Os irmãos e irmãs se levantaram e, em uníssono, começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas clamores simples, cheios de fé: "Senhor, tem piedade desta irmã. Fortalece-a, cura-a, em nome de Jesus." Bruna fechou os olhos e sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. O ancião colocou a mão em sua cabeça e orou: "Pai Celestial, sabemos que para ti nada é impossível. Se for da tua vontade, cura esta filha, para que muitos vejam a tua glória." Depois, olhou para Bruna e disse: "Minha irmã, você tem que crer. Não é a minha fé que vai curá-la, nem a dos irmãos aqui. É a sua. Você acredita que Jesus pode te curar?" Bruna hesitou, mas então, com lágrimas nos olhos, assentiu: "Eu quero crer, irmão. Ajuda-me a crer." Naquela noite, Bruna foi convidada a participar da Santa Ceia. Sentada entre os irmãos, ela observava o pão e o vinho sendo passados, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", lia o ancião, enquanto cada um participava em silêncio reverente. Bruna sentia algo mudando dentro dela. Não era mais só dor física, era como se uma carga invisível estivesse sendo tirada de seus ombros. Quando chegou em casa, ela removeu a faixa do pulso e, com cuidado, tentou movê-lo.
A dor ainda estava lá, mas menos intensa. Sua mãe abraçou-a. Viu, filha? Deus está começando a agir. Bruna sorriu pela primeira vez em semanas. Na quarta-feira seguinte, havia uma reunião de oração. Bruna foi novamente, desta vez sem a faixa. Durante a reunião, enquanto os irmãos cantavam o hino a Jesus, Tua Misericórdia, ela sentiu um calor estranho no pulso. Assustada, moveu a mão para cima e para baixo. Nenhuma dor. Tentou fazer um punho. Nada. Seu coração disparou. Mãe, não dói mais, sussurrou, incrédula. Sua mãe chorava. Glória a Deus, exclamou. O ancião, ao saber, pediu que Bruna desse o testemunho na próxima reunião. De pé, diante de todos, ela contou como havia chegado ali cheia de dúvidas e saído curada. Não foi por meu merecimento, irmãos. Foi pela misericórdia de Deus e pela fé que Ele me deu. Se Ele curou meu pulso, pode curar qualquer coisa em suas vidas também, disse, a voz firme. Passados 2 meses, Bruna foi batizada nas águas. Naquele dia, enquanto descia a pia batismal, ela sentia que não era só sua doença que estava sendo lavada, mas também suas dúvidas e medos. O ancião a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ela saiu da água, os irmãos cantavam um glória, aleluia com alegria genuína. Hoje, Bruna serve na congregação, ajudando a organizar as reuniões das jovens. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde, não foi um passe de mágica. Foi um processo de render-me a Deus, de entender que Ele sabe o que é melhor. Às vezes, o milagre não é só a cura física, mas a paz que vem quando a gente confia nele de verdade. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade daqueles que buscam a Deus com o coração, Bruna aprendeu a lição mais importante. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente mesmo quando elas existem. E Deus, em sua bondade, nunca decepciona quem nele confia. No domingo seguinte ao seu batismo, Bruna chegou cedo à congregação, sentindo um calor no peito que não era só da emoção. Enquanto os irmãos se reuniam para a Santa Ceia, ela notou algo diferente. Suas pernas, antes pesadas e doloridas, agora pareciam leves, como se uma carga invisível tivesse sido tirada. Não era só a dor que tinha diminuído, era como se o próprio corpo respondesse a uma nova vida. Durante o culto, quando o irmão que presidia leu o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Bruna sentiu lágrimas escorrerem sem que ela pudesse contê-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que doía. Ela olhou para as mãos, antes trêmulas, e as viu firmes. Levou-as ao rosto e sorriu, enquanto o coro dos irmãos ecoava, aleluia, glória a Deus. Nos dias que se seguiram, os médicos ficaram perplexos. Os exames que antes mostravam inflamações e danos nos nervos agora apresentavam melhoras inexplicáveis. Um deles, após analisar os resultados, olhou para Bruna e perguntou, incrédulo, o que você fez? Alguma medicação nova? Ela apenas sorriu e respondeu, só confiei em Deus. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça e murmurou, isso não tem explicação científica. Bruna sabia que não precisava de explicação, ela tinha vivido o milagre. Mas a maior transformação não foi só no corpo. Antes, Bruna era uma jovem amargurada, que questionava por que Deus permitia tanto sofrimento. Agora, ela via as coisas com outros olhos. Quando uma irmã da congregação, Dona Maria, perdeu o marido e ficou desolada, Bruna foi até ela, seguiu-a na oração e compartilhou sua própria história. Dona Maria, eu também já achei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca desistiu de mim. Às vezes, a cura que a gente precisa não é a que a gente pede, mas a que Ele sabe que é melhor. As palavras saíram com uma convicção que só quem passou pelo vale da sombra da morte poderia ter. Com o tempo, Bruna começou a ser convidada para dar testemunhos em outras congregações. Não falava com palavras bonitas ou teologia complicada, só contava, com simplicidade, como Deus a tinha encontrado no fundo do poço. Eu não era ninguém especial. Só uma moça cheia de dor, que resolveu entregar tudo nas mãos dele. E sabe? Ele não só me curou, como me deu um propósito.
Muitas jovens, depois de ouvi-la, vinham chorando, dizendo que também queriam essa paz. Um dia, durante uma reunião de oração, uma adolescente chamada Larissa, que sofria de depressão, se aproximou de Bruna e sussurrou: "Eu não aguento mais. Não vejo saída." Bruna a abraçou forte e disse: "Vem comigo." Levou até o altar, onde as irmãs já estavam de joelhos. Sem dizer nada, Bruna apenas orou: "Senhor, a Larissa está aqui, igual eu estava. Tu vês o coração dela. Dá a ela a mesma misericórdia que tiveste comigo." Não houve gritos, nem manifestos espetaculares. Mas algo mudou ali. Larissa, semanas depois, voltou sorrindo, contando que uma paz estranha tinha invadido seu coração naquela noite. Hoje, anos depois, Bruna não é mais a jovem frágil que entrou arrastando os pés na congregação. É uma serva de Deus que carrega no rosto a marca daqueles que foram tocados pelo alto. Ainda sente dores às vezes, afinal, o corpo ainda é humano, mas agora elas são diferentes. São leves, como um lembrete de que Deus não tira só o sofrimento, mas o transforma em algo que o glorifica. E toda vez que ela vê uma nova irmã batizada, emergindo das águas com lágrimas de alegria, Bruna se lembra daquela noite em que também ela nasceu de novo. Não foi um caminho fácil. Teve noites de choro, dúvidas, momentos em que parecia que nada mudaria. Mas Deus, que é fiel, nunca a deixou. E é isso que ela repete, com os olhos brilhando, para quem quer ouvir: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta confiar. A vida de Bruna na congregação Christian no Brasil se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas cura, mas restaura com propósito. Ela, que antes mal conseguia segurar uma Bíblia sem sentir as mãos tremendo de dor, agora é uma das primeiras a estender as mãos para acolher os novos irmãos. Não é raro vê-la nos cultos, ao lado das irmãs mais novas na fé, explicando com paciência os hinos ou compartilhando versículos que a sustentaram nos dias mais difíceis. Um domingo, durante o culto de doutrina, a irmã missionária convidou os presentes a darem testemunhos de fé. Bruna sentiu o coração acelerar, mas desta vez não era medo, era uma certeza que não vinha dela. Levanta-se devagar, ajustando o lenço na cabeça com gestos que já não são mais rígidos como antes. Quando começa a falar, sua voz sai firme, embora emocionada. "Irmãos, eu já fui uma pessoa que achava que Deus tinha me esquecido. Cada passo que eu dava doía, cada oração parecia cair no vazio. Mas hoje eu sei, Deus não só ouviu, como agiu no tempo certo. Ele não tirou a minha dor de uma vez, mas me ensinou a caminhar com ela. E olhem só, ela estende os braços, mostrando como agora consegue movê-los sem gritar de agonia. Ele me deu forças para servir. Para abençoar outros que também pensam que não há saída." O templo fica em silêncio por um instante. Depois, um murmúrio de glória a Deus se espalha, e muitas irmãs enxugam lágrimas. Uma jovem no fundo, que havia chegado pela primeira vez naquele dia com uma expressão de desânimo no rosto, olha para Bruna como se visse uma luz. Ela se chama Ana Clara, tem 22 anos e carrega uma dor que ninguém conhece, um diagnóstico recente de uma doença autoimune que os médicos disseram ser para o resto da vida. Após o culto, Ana Clara se aproxima de Bruna com timidez. "Irmã, o que a senhora falou, foi como se tivesse falado para mim. Eu também tenho dores. Todo dia. E às vezes acho que não vou aguentar." Bruna sorri e põe a mão no ombro da moça, com uma ternura que só quem entende a luta pode ter. "Minha filha, eu já estive onde você está. Mas Deus não nos deixa no vale. Às vezes Ele nos carrega, outras vezes nos ensina a subir. Você quer que a gente ore juntas?" Ana Clara assente, e ali mesmo, entre os bancos ainda quentes dos irmãos que acabaram de sair, as duas se ajoelham. Bruna ora com uma fé que transborda, não como quem pede por um milagre distante, mas como quem já viu Deus agir. Ela não clama apenas pela cura física de Ana Clara, mas pela paz que ultrapassa o entendimento, pela força para enfrentar cada dia. Nos dias que seguem, Ana Clara começa a frequentar os cultos com mais assiduidade. Bruna a apresenta às outras irmãs, que a envolvem em oração e carinho. Não demora muito para que Ana Clara também comece a servir, primeiro arrumando as cadeiras do salão, depois ajudando na escola bíblica infantil. As dores não sumiram de repente, mas algo dentro dela mudou. Ela passa a enxergar que, mesmo no sofrimento, há um propósito. Um mês depois, durante uma vigília de oração, Ana Clara se levanta e dá seu próprio testemunho.
Com voz trêmula, mas cheia de convicção, ela conta como as dores, que antes a deixavam acamada por dias, agora são suportáveis. Como ela conseguiu reduzir os remédios. Como, pela primeira vez em anos, acordou sem aquele peso no peito. Eu não sei se estou curada, ela diz, olhando para Bruna com gratidão, mas sei que não estou mais sozinha. E isso já é um milagre. Bruna, ao lado dela, sorri com os olhos cheios d'água. Mais uma vez, Deus usou sua história para tocar outra vida. Não é que as lutas tenham acabado, elas ainda vêm, como ondas. Mas agora Bruna e Ana Clara sabem que, no meio do mar revolto, há um que caminha sobre as águas. E ele não as deixará afundar. E assim, naqueles corredores simples da congregação, entre hinos cantados com o coração e orações que sobem como incenso, mais uma prova se ergue: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando um milagre acontece, não é para ficar guardado, é para ser compartilhado, para que outros também possam crer. Ana Clara voltou para casa naquela noite com um fogo novo no peito. Não era só alívio, era algo maior, uma certeza de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali, quieto, trabalhando. Ela mal podia esperar para contar ao marido, Carlos, que há meses via a esposa se consumir em preocupações e noites sem sono. Quando ela entrou pela porta, ele levantou os olhos do jornal e viu algo diferente nela. O que aconteceu? Perguntou, colocando o papel de lado. Ana Clara sentou ao lado dele no sofá e segurou sua mão, ainda tremendo um pouco. Hoje, na igreja, ela começou, a voz embargada. Deus me mostrou que Ele não me abandonou. Não sei explicar, Carlos, mas foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Carlos a olhou com cuidado. Ele não era de muitas palavras, mas conhecia bem a dor da esposa. Havia orado em silêncio todas as noites, pedindo que Deus a confortasse. Você está melhor? Perguntou, com um fio de esperança na voz. Não estou curada, não, ela respondeu, sincera. Mas agora eu sei que não estou sozinha. E isso muda tudo. Ele a abraçou forte, e pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara sentiu que o medo não tinha mais tanto poder sobre ela. Nos dias que seguiram, Ana Clara voltou à congregação sempre que podia. Não faltava aos cultos, às reuniões de oração, e até começou a ajudar na cozinha da igreja, servindo café para os irmãos. Bruna, que agora via como uma irmã, notou a mudança. Você está diferente, disse certa tarde, enquanto lavavam as xícaras juntas. Não é só a doença. É como se você tivesse encontrado uma força nova. Ana Clara sorriu, enxugando as mãos no pano de prato. É que antes eu só olhava para o problema. Agora, eu olho para quem é maior que ele. E era a verdade. Os exames ainda não mostravam melhora, mas algo dentro dela havia mudado. A ansiedade que antes a sufocava agora era substituída por uma paz que não fazia sentido para a lógica. Até os médicos notaram. Sua pressão está mais estável, comentou o cardiologista na consulta seguinte, surpreso. Você mudou a medicação? Não, doutor, respondeu Ana Clara, calma. Só mudei meu coração. O médico a olhou com curiosidade, mas não insistiu. Não podia explicar, mas via que algo de real estava acontecendo. Até que, 3 meses depois, veio o dia que ninguém esperava. Ana Clara estava na igreja, como de costume, quando sentiu algo estranho, uma espécie de calor no peito, como se algo se movesse dentro dela. Não era dor. Era diferente. Ela se ajoelhou no banco, fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, se é da tua vontade. Quando se levantou, sentiu o coração leve. Não como antes, quando a medo a oprimia, mas como se um peso invisível tivesse sido tirado de vez. No domingo seguinte, depois de insistir com o marido, ela voltou ao médico. Os exames foram feitos, e o cardiologista, ao analisar os resultados, ficou em silêncio por um longo momento. Isso não faz sentido, murmurou, olhando as folhas mais uma vez. Os nódulos diminuíram consideravelmente. Ana Clara segurou a mão de Carlos, que estava ao seu lado, sem acreditar. Como assim, doutor? Não tenho explicação médica, admitiu ele, tirando os óculos. Mas seus exames mostram uma melhora que não deveria ser possível tão rápido. Carlos olhou para a esposa, os olhos brilhando.
Deus fez, disse, simples assim. Ana Clara assentiu, as lágrimas escorrendo sem controle. Deus fez. Quando a notícia se espalhou na congregação, não houve alarde, nem show. Só gratidão. No culto seguinte, o pastor chamou Ana Clara à frente, não para exibi-la, mas para que ela desse seu testemunho. Irmãos, começou ela, com a voz trêmula, mas firme, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece impossível, Ele está trabalhando. Eu não sei por que Ele escolheu me tocar assim, mas sei que não foi só por mim. Foi para que vocês saibam, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por vocês também. E ali, entre lágrimas e aleluias, mais corações foram tocados. Uma senhora com artrite severa se levantou, pedindo oração. Um jovem que lutava contra a depressão veio até Ana Clara depois do culto, querendo saber como ela havia encontrado aquela paz. E Bruna, que já tinha visto tantos milagres, mais uma vez se maravilhou. Deus não só transformava vidas, como usava as vidas transformadas para transformar outras. Hoje, anos depois, Ana Clara ainda frequenta a congregação. Seu coração, que os médicos disseram que nunca mais seria o mesmo, bate forte e saudável. Ela não esconde as cicatrizes físicas ou emocionais, mas agora as mostra como provas de que Deus escreve histórias de restauração. E toda vez que um novo irmão chega à igreja carregando suas dores, ela se aproxima, sorri e diz: Eu já estive onde você está. Mas deixe-me contar o que Deus fez por mim. Porque milagres não são para serem guardados. São sementes e quando plantadas no coração dos que ainda duvidam, elas crescem, florescem, e provam, mais uma vez, que a fé move até o impossível. E foi assim que o milagre de Ana Clara se multiplicou. Aquelas palavras simples, deixe-me contar o que Deus fez por mim, tornaram-se um convite para dezenas, depois centenas, que chegavam quebrados àquela igreja. Entre eles, estava Miguel, um jovem que, como ela, ouvirá dos médicos que seu corpo não responderia mais. Ele veio arrastando não só uma doença, mas a culpa por ter desistido de viver. Até que, numa tarde de testemunhos, Ana Clara olhou nos olhos e disse: Seu nunca mais o pode virar ou começar de novo. Eu sei, porque o meu virou. Miguel chorou. E, como uma semente regada, sua fé brotou. Hoje, ele serve café aos novos visitantes da congregação, sempre com um sorriso e a mesma pergunta: Você já ouviu a história da Ana Clara? Porque milagres não têm ponto final. Eles são como ondas, tocam uma vida, que toca outra, que abala uma comunidade, que transforma uma cidade. As cicatrizes de Ana Clara não são mais marcas de dor, mas mapas, provas de que, onde o homem vê limites, Deus vê caminhos. E se há uma lição que sua história grita é esta: a restauração não é um destino, é uma missão. Deus não nos cura apenas para nos livrar do sofrimento, mas para que, com nossas mãos cicatrizadas, possamos estender esperança a quem ainda está no escuro. Assim, anos depois, quando perguntam a Ana Clara como ela mantém tanta luz nos olhos, ela aponta para as pessoas ao seu redor, os que já foram salvos, os que ainda duvidam, os que chegam com o coração em pedaços, e responde: Milagre não é só o que Deus faz por nós. É o que Ele faz através de nós. Asterisco. E o coração dela, que um dia quase parou, lateja agora no ritmo de uma verdade simples: a fé não move só montanhas. Move pessoas. E pessoas movem o mundo.